Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um FACEG Pod. E hoje, para mim, é especial. Sabe por quê, Márcio? Fernanda, eu fico imaginando o que é que eu tô fazendo aqui hoje, viu? Tô no meio de duas gigantes, duas mulheres empoderadas que são referência no estado de Goiás pela qualidade do jornalismo. A honra, vocês podem ter certeza, é toda minha. Eu vou participar o menos possível aqui para não atrapalhar nada esse debate, viu? A gente sabatina ele, né? Cileide Alves, que prazer ter você aqui conosco. É especial porque eu vou entrevistar uma colega das mais respeitadas. Obrigada pela presença. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Márcio. Obrigada, FACEG, por me receber aqui. Eu fico honrada de poder conversar com vocês dois. Olha, a Cileide, para quem está nos ouvindo, provavelmente você conhece, mas é uma das principais vozes do jornalismo político aqui no nosso estado de Goiás. Essa mulher sabe tudo de bastidores, já deu vários furos que você provavelmente leu. São quantos anos de profissão, Cileide? 40 anos completados no ano passado, né? Eu me formei em 1984 na Universidade Federal de Goiás. Eu achei muito porque ela tá tão jovem, gente, mas são 40 anos de história. Só se for porque eu trabalho muito. Não vê o tempo passar. Cileide, você tá infiltrada aí nos bastidores da política de uma forma admirável mesmo. A gente fica pensando como é que tem tanta fonte, né? Isso é construído ao longo de muitos anos. Exatamente, é uma construção. A gente não chega de um dia para a noite, por mais bem intencionado e por mais brilhante que a gente seja, a gente não consegue montar, né? Esse histórico assim de fontes. E aí depois que você começa, que as pessoas passam a te conhecer, eu me lembro que a primeira vez, posso contar porque a pessoa já morreu e não tem nenhum problema contar, mas quando o Paulo Garcia elegeu-se deputado estadual pela primeira vez, a primeira eleição dele, eu me lembro que eu liguei para ele para saber uns offs, alguns bastidores. E a gente se conhecia pouco e ele virou para mim e falou, olha, não vou te falar, a gente vai ter que comer um saco de sal antes para eu poder confiar em você, né? E é um pouco isso, assim, você tem que passar um tempo ali, a pessoa te conhecendo, você conhecendo a pessoa, porque essa relação de fonte é relação de confiança. A pessoa te dá uma informação, confia que você vai tratar bem aquela informação e não vai revelar a fonte, né? E, por outro lado, a gente tem alguma confiança que aquela fonte está dando uma informação relevante. Claro que a gente não publica direto, né? Isso é uma das coisas que também eu aprendi nos anos. Pode ser a fonte mais importante que a gente não pode confiar, porque a apuração, antes de tudo, é fundamental. Então, é isso, assim, você vai construindo. Eu me lembro que a primeira lembrança importante que eu tenho de cobertura de jornalística foi exatamente no ano em que eu me formei. Eu acho que eu ainda era estudante de jornalismo, recém-formada, que foi no comício pelas eleições diretas já na Praça Cívica em 1984. Então, quando eu estava fazendo cobertura para um veículo que eu não me lembro qual, quando eu consegui ter acesso ali ao palácio onde estavam aquelas lideranças, que eu olhava para elas, né, Ulisses Guimarães e outras tantas daquela época, daquela geração, eu fiquei assim, né, eu pensei, meu Deus, eu estou aqui, né? Então essa foi a primeira cobertura assim que me marcou profundamente. Depois vieram várias. Você sempre quis trabalhar política ou você os caminhos te levaram a isso? Eu acho que os caminhos me trouxeram para a política. Eu sou de uma família de Morrinhos, uma família que não tem políticos, né? E quando eu cheguei na idade de fazer vestibular, minha mãe, uma mulher separada, com 4 filhas mulheres, então vocês imaginam a força dessas mulheres, né? Várias mulheres numa casa só, todo mundo disputando para mandar, né? E aí minha mãe se mudou conosco para Goiânia, para eu fazer vestibular, e minha irmã, que é praticamente da mesma idade que eu, diferença de menos de um ano,
E a gente estava junto na escola, então ela veio primeiro, nós duas viemos para fazer vestibular, eu passei para jornalismo. Então não tinha nenhuma convivência com política, não sabia de política. O que eu acho que coincide, que me leva por esse caminho, foi a redemocratização. Então, quando eu chego na Universidade Federal de Goiás, foi uma descoberta. Eu não sabia de regime militar, eu não sabia de censura política, eu não sabia de presos políticos, de exilados políticos. Tudo isso foi um mundo novo para mim dentro da universidade. E aí eu entrei para o movimento estudantil, fui fazer política na universidade. E comecei a me encaminhar para essa área, acabei nessa cobertura das diretas já, e aí pronto, era o caminho. Aí eu fui trilhar esse caminho. É engraçado que a gente nem sempre, dentro do jornalismo, a gente nem sempre escolhe a editoria que a gente quer trabalhar, vai acontecendo, vai fluindo, a gente vai tomando gosto, vai criando as fontes e aí pronto, ficou, né? Agora, tem uma coisa que é muito desconfortável estar na posição de entrevistada, não é não? Conta pra gente. Eu não gosto. Eu também não gosto. Eu prefiro estar daí do lado que vocês estão. Eu me sinto confortável nesse lugar aí, muito confortável. Do lado de cá eu tô tensa, ó, gente. Vocês não estão vendo, mas o ombrinho aqui tá preso. Se for para lançar umas perguntas pro Márcio, que é facinho a gente inverter a entrevista, não, né? Total. Manter o script, por favor? Vamos continuar com a entrevistada Cileide, tá? Vocês vêm pro meu lado, não. Conta como é que foi que você topou a Cileide recentemente. Como é que foi? Não, eu a conhecia, acho que o estado inteiro de Goiás a conhece, obviamente, por conta do trabalho que ela desenvolve, né? Principalmente nos editoriais, jornais. Então, eu sabia da fama, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de encontrar. E aí eu estava lá na posse da DIAL e estava junto com o nosso governador Caiado e vi uma mulher apertando o Caiado de tudo quanto é jeito, uma pergunta de lá, uma de cá, o Caiado escapava para cá, ela puxava ele de volta, ia rodeando, enquadrando o cara. Falei, rapaz, essa mulher é bruta, viu? E não só a maneira veemente com que ela colocava as suas posições, como a rapidez do raciocínio. Eu vou te falar, porque o Caiado também, entre nós, é outro ninja também, né? Ele também, ele ali foi um embate gigante, ele fala o que ele quer, né? Então, aí na hora que eu saí mais próximo ali de vocês, né? Perguntei para um amigo, quem que é aquela mulher? Ela é bruta, hein? Ela, moço, você não sabe o que ela não? Eu falei, não, é uma maior jornalista do estado. Aí que a gente tem a oportunidade de se conhecer. Você sabe que o governador brinca comigo e com a minha colega e amiga, né, a Fabiana Pucinelli, que nós duas somos as jornalistas mais chatas desse país. O que é um elogio pra gente, eu né? entendo como um elogio. Agora eu posso contar como é que o meu primeiro contato com o Márcio? Posso, Márcio? Claro. Aí. Eu cheguei perto do governador no evento e eu também não conhecia o Márcio, nunca tinha encontrado com ele, né? E eu ouvi, a gente não costuma contar conversa de fonte, não, mas nesse caso aqui era público, estava um monte de gente. Eu ouvi o governador conversar com a pessoa do lado dele, e eu ouvi o governador falar para ele o seguinte, olha, eu já fiz de tudo que era impossível fazer no meu governo, eu consegui resolver. Mas tem uma coisa que eu não consigo resolver. De jeito nenhum. Essa eu desisto. O Vila ser campeão. Na verdade, ir pra Série A. Eu olhei, Série A. Aí eu olhei e falei, mais um apaixonado do Vila Nova sendo enquadrado aqui. Onde eu vou, eu levo meu Porangatu e meu Vila Nova, viu? É marca registrada. O Márcio falou dessa entrevista com o governador e você disse que ele responde o que ele quer. É o tipo do entrevistado difícil, não é? Quando o entrevistado não responde o que a gente gostaria ou o que a gente espera. Eu acho assim que a entrevista é um jogo entre entrevistador e entrevistado. O entrevistador faz tudo para que o entrevistado diga aquilo que ele quer ouvir. E o entrevistado faz tudo para dizer só aquilo que ele quer dizer, né? Então, eu acho que é como se fosse um jogo ali, né? Você está jogando com a pessoa, no bom sentido, porque não me falta uma outra palavra melhor. E aí é isso, assim, se às vezes ambos ganham,
né? A pessoa fala o que quer e o entrevistador ouve o que quer. Às vezes um ganha, às vezes o outro ganha. Mas é isso. O governador Ronaldo Caiado, como todo político experiente, e ele é um político bem experiente, tem essa facilidade de ir fazendo esse jogo, né? Porque ele é muitos anos que ele faz isso. E às vezes a gente também, com essa experiência, consegue ali nessa bate-bola marcar um golzinho, né? Então acho que é um pouco isso. Márcio, vamos falar do Sicredi? Fernanda, o Sicredi, ele tem uma marca bem interessante, porque ele te possibilita tudo aquilo que os bancos tradicionais trazem, mas com a senhora diferença. Lá você não é correntista, você é cooperado, você faz parte daquela comunidade, inclusive sobre os resultados financeiros. Outra marca bem bacana do Sicredi, atendimento é humanizado, personalizado. Eu falo isso porque eu sou cooperado e posso dar aqui meu testemunho. E terceiro, e não menos importante, o Sicredi é amigo da comunidade, inclusive as nossas ações comerciais são inúmeros casos que o Sicredi realmente apoia, dá respaldo. Então nós temos que ser companheiro de quem é companheiro da gente. Se você já empreende ou vai começar a empreender, você tem que conhecer o Sicredi. Zileide, deixa eu suscitar um assunto polêmico aqui, né? Nós temos duas vertentes. Uma vertente que traz que as redes sociais permitiram quebrar um monopólio de narrativa criada, digamos, pela grande imprensa. Mas, por outro lado, você também teve uma disseminação gigantesca de fake news. Nesse embate, como que a gente consegue fazer um bom jornalismo? Eu acho que esse é o grande desafio dessa geração daqui para frente. Eu gosto da internet, eu gosto das redes sociais, eu acho que tanto um quanto o outro facilitaram o acesso, né, a todo tipo de pessoas e todo tipo de, aspas, informação, porque tem muita coisa que não é a boa informação, mas acho que a gente vai ter que ajustar. Eu venho do jornalismo impresso e eu nunca me incomodei com a tal da regulamentação, né? Porque aí uma das disciplinas que eu tive na faculdade de jornalismo e depois como jornalista, editora do Jornal Popular, eu fiz muitos cursos na área de direito da comunicação. Por quê? Porque há regras, há lei. Eu não posso difamar as pessoas, inventar informação, e eu posso ser punida por isso. Recentemente tem até previsão criminal, né? Não só, antes era só na área civil. Então, eu sempre soube disso, os grandes veículos têm advogados contratados para orientar a publicação, aquilo que está, a apuração que está coberta, que é possível fazer, aquela que não é, que precisa de apurar mais. E eu também sempre soube que nem toda dica, sugestão que chega até a gente é informação correta, né? Antes da internet, quantas vezes a redação recebeu informação de que haveria uma criança sequestrada no Flamboyant e depois devolvida faltando um rim, né? Vocês devem se lembrar desse factoide. Na época a gente não tinha essa expressão fake news. Então factoide é uma expressão que vem do inglês, que é aquilo que é inventado para ser publicado, que é a fake news de hoje. Então, o que a gente fazia? A gente apurava. E não confirmava aquela informação e a gente descartava. É assim que funcionava o jornalismo. Só que as pessoas, já naquela época, essas informações se difundiam de boca a boca, as pessoas achavam que aquilo era verdade e suspeitavam que a gente não publicava notícia porque estava protegendo alguém, o shopping, por exemplo, né? E isso, eu acho que criou esse mito de que a imprensa não dá tudo, né? Isso a Globo não deu. Eu acho que vem desses mitos. E aí, agora, com as redes sociais, em que as pessoas acham que elas não têm responsabilidade sobre a informação,
que elas publicam aquilo que elas ouviram falar, não aquilo que elas apuraram, isso se difundiu. O boca a boca é online. O boca a boca é online e as pessoas que utilizam mal propositalmente do meio estão livre, leve e soltas, né? E eu acho assim que nós vamos ter que achar um jeito de resolver isso. Agora, a nossa ágora, que lá na Grécia era só aquela areazinha e que depois se transformou nas pequenas praças das cidades, ela agora ficou imensa, assim, com milhões e milhões de pessoas, e está esse caos. Né? A gente vai ter que organizar esse caos. Eu acho que isso fortalece o bom jornalismo, porque na medida em que essas fake news são difundidas, as pessoas ainda têm aquele feeling de você olhar e falar assim, não é possível que isso é verdade. E aí, enquanto um jornalista sério não vai lá e confirma, isso não valida a notícia. Então, esses tempos fazem ainda mais indispensável a figura e a importância do bom jornalismo. As pessoas erram muito o seu nome, Cileide, porque eu já falei Cirleide, o Márcio já falou Zileide. Erram muito, né? Erram muito. Eu já me acostumei, porque não é um nome muito comum. E sem falar que tem uma Zileide famosa, né? Lá da jornalista também, da Rede Globo de Brasília. Então, isso não me incomoda, não. Assim, eu já me acostumei. Tranquilo. Eu chego nos lugares e falo assim, Cileide, com C-I. Porque muita gente quer botar um Y também, né? Então, não. Cileide, com C-I e D-I-E no final. Você é autora da biografia de Iris Rezende. Quando a gente fala em entrevistado difícil, ali estava um. Ali estava um, viu? Falava e falava só o que ele queria. Esse foi o mais difícil. Eu acho que o Iris Rezende, ele era muito formal, sabe? O Iris, ele era difícil falar em off, porque os políticos conversam muito em off, né? Que é aquela conversa que você dá informação para outra pessoa, mas você não autoriza a publicação daquela informação. A gente usa muito off para entender o cenário e para se antecipar aos fatos e, às vezes, até para apurar, né? Então, eu sei que a FACIEG comprou uma câmera nova, mas eu venho aqui e não tenho autorização para dizer que tem uma câmera nova aqui no estúdio da FACIEG. Mas eu vou ficar com essa informação. Então, eu posso depois ir atrás da loja que vendeu, né, confirmar com o vendedor. Você tem meios de conseguir publicar aquela informação sem trair a confiança da sua fonte. O Iris Rezende, ele era muito desconfiado, muito. Para ele era preto no branco, né? E é claro que ele ficava mais à vontade de conversar em off do que gravando, mas ainda assim era muito complicado conseguir tirar uma informação do Iris Rezende que não fosse aquela informação pública. Você vai dar mais detalhes para a gente depois que o Márcio falar da MAG Seguros. Fernanda, a MAG, ela é uma empresa especializada em seguros de vida, sobretudo seguros coletivos. Então, você que é empresário, você que emprega, que tem 3, 4, 20 funcionários, a MAG fez um formato de seguro de vida para dar proteção para a sua empresa e para os seus colaboradores dentro de valores bem atrativos, porque os imprevistos, eles acontecem. Então, é melhor você agir com prevenção do que, eventualmente, acontecer alguma situação e você não ter um seguro para te respaldar. Márcio, como é que eu tenho acesso à MAG? Como é que eu conheço o plano de trabalho? É só procurar uma das nossas ações comerciais, que lá você vai ter todas as informações. Como é que foi o processo de construção dessa biografia que foi publicada em 2020? 2020, foi durante a pandemia, inclusive, ali em dezembro. A gente estava todo mundo de máscara lá no evento. Bom, quando o Iris perdeu a eleição de 2002, todos nós, jornalistas, políticos, pensamos, o Iris encerrou a carreira política dele. Ele já tinha ali perto de 60 anos, já tinha ocupado todos os cargos na vida dele, e foi uma derrota que foi muito sofrida para ele, né? Porque a de 1998 foi uma derrota inesperada, mas ele continuou senador. Em 2002 havia 2 vagas de senador e ele perdeu
Ele não se elegeu. Para ele foi muito sofrido e ele saiu da política. Ele ficou sem cargo depois de ter sido eleito pela primeira vez, depois da cassação, né, que ele ficou cassado 10 anos. Então, ele foi eleito governador em 1983 e não tinha ficado sem cargo desde então. Foi ministro, foi senador, foi governador 2 vezes. Pô, acabou a carreira política do Íris, porque ele foi derrotado 2 vezes, né, 2 eleições seguidas. Aí, passado 1 ano, o Íris volta, e volta de baixo, né? Ele volta como presidente do MDB regional. E aquilo já chamou atenção, tudo, mas em 2004 ele disputa a eleição para prefeito de Goiânia e ganha. E eu fui entrevistá-lo em véspera do Réveillon, deve ter sido dia 30, dia 29 de dezembro de 2004, ele já eleito, às vésperas de se empossado. E ele estava, como todo mundo conheceu, contando as histórias, e naquele momento ainda essas histórias eram pouco conhecidas, né? E eu fiquei ouvindo as histórias dele e pensei, o Íris está contando história, né? Eu acho que é a hora de ouvir as histórias do Íris. E pensei que eu poderia fazer uma biografia. Meu marido, que é da Universidade Federal de Goiás, ele me sugeriu, faça um mestrado em História, porque vai te ajudar a trabalhar nesse livro. E eu achei a ideia boa, eu fui para a universidade, e o meu projeto de pesquisa na universidade foi o MDB e pós-Íris como um herdeiro político do ludoviquismo, né? Porque o Pedro Ludovico morreu em 1979, quando os dois, eles foram caçados juntos em 1969, eles voltam em 1979 e o Íris ganha a eleição com o grupo que vem do PSD do Pedro Ludovico. E aí meu trabalho foi esse e eu meio que mostrei isso, né? Que era essa sequência, que o Íris era o herdeiro político do ludoviquismo, não era o Mauro Borges, né? Que era o filho. Aí, quando eu terminei o livro, o meu orientador, que é o professor Noé Freire, que infelizmente já se foi, mas foi um grande pesquisador, deixou uma obra muito grande, o Noé falou, seu livro está pronto, publique. Mas eu sou assim, né, meticulosa, não, eu preciso de mais coisa, e continuei pesquisando, até que eu pensei um dia, eu falei, gente, eu preciso terminar esse livro, né, e eu ouvi de 2 pesquisadores com os quais eu conversei, falei, olha, pesquisa a gente nunca termina, você abre uma porta e ela te abre outra porta, que te abre outra porta, e eu vi isso realmente, você vai abrindo, descobrindo coisas que elas vão te dando outras possibilidades de pesquisa e você não termina. Eu falei, vou parar. Parei e aí fiz o Íris. Então, o livro. O que eu fiz no livro? Nesse livro eu conto a história de 1958, que é quando o Íris disputa a primeira eleição dele para vereador, mostra as origens familiares dele, né, desde a família dele lá em Cristianópolis, volto nessa fase, a influência da igreja na vida dele, da igreja cristã evangélica, e vou até 1983, que é quando ele toma posse para governador e assume a liderança desse grupo político que eu digo que ele herda. Parei aí. Então, é de estudante a governador. Por isso que o nome do livro é isso, Íris Rezende, de líder estudantil a governador, de 1958 a 1983. Eu tenho pesquisa para continuar, porque, afinal de contas, a história dele não terminou. Mas aí eu fico achando, eu preciso de mais informação, e aí vou levando. E você o entrevistou diversas vezes. Muito, assim. Só para o livro, eu tenho 30 horas de entrevistas gravadas com ele. Fora as conversas, os encontros que eu tive. Como era o Íris?
O Íris é uma pessoa muito amável, muito agradável, assim, ele gostava de uma boa conversa, mas ele era uma pessoa muito formal, extremamente formal. Uma vez, isso até eu conto no livro, o Flávio Peixoto, que era amigo dele, o Flávio dizia que o Íris não dava conta de contar piada, porque para ele era tudo ali dentro do protocolar, né? Então você contava uma piada para ele e ele demorava a entender a piada porque ele ficava sempre no sentido literal. Ele não tinha essa coisa da metáfora, né? Não, muito formal, muito. Ele contava uma história que ele vivia de mesada. Ele chegou a te contar isso? Sim. Era verdade mesmo? Ele vivia de mesada, só que naquela época, assim, as famílias, elas tinham ele contava propriedades e tudo, mas aí ele tinha, só que o pai exigia que ele trabalhasse. Né? E aí foi a única vez, ele gosta de falar que ele foi servente de pedreiro, não foi bem assim, ele trabalhou porque o pai exigiu, ele saiu de porta em Campinas para procurar um emprego, ele queria arrumar um emprego de vendedor numa loja de Campinas, não conseguiu, aí passou numa obra, não, tem servente de pedreiro. E ele, muito pressionado pelo pai, ele topou e trabalhou lá nas férias dele mês. Ele falava que até velho já. Ele pegava o dinheiro dele, o que ele recebia e colocava na mão ou da Dona Iris ou da Ana Paula para elas gerirem o dinheiro dele. E ele era ele tinha muito medo de ficar sem dinheiro, de não ter dinheiro. É curioso isso, né? Porque a família sempre teve, mas talvez seja a fase que ele ficou na política, que o pai o pressionava muito, porque os irmãos estavam trabalhando e já construindo um patrimônio, e ele não, ele na política. Talvez seja por isso, mas ele era assim. Eu me lembro que ele já era prefeito. Eu fiquei sabendo que a família o obrigou, comprou um carro novo para ele, uma caminhonete, porque ele podia ter esse carro, mas ele andava numa EcoSport que já tinha 15 anos, sabe? E aí a família comprou esse carro novo para ele, meio sem ele saber, porque se dependesse dele, não, eu tenho meu carro funciona, para que eu vou trocar de carro? Uma figura curiosa demais. Mas vamos falar da FIC? Fernanda, vem aí o maior evento do setor produtivo do estado de Goiás. 6 grandes instituições somaram força, vão fazer a FIC Goiás. FACIEG, FIEG, FEComércio, OCB, SEBRAE, Fórum Goiano de Habitação, vão fazer na nossa capital um evento que vai envolver a indústria, o agronegócio, o comércio, as cooperativas, os microempreendedores, o setor imobiliário. Vai ser no finalzinho de outubro, início de novembro. É só para vocês reservarem essa data, que com certeza vamos fazer muita divulgação. Realmente vai ser um evento que vai balançar a estrutura do estado de Goiás. Cileide, e como, mudando um pouco, já trazendo para uma discussão mais contemporânea, né? A inteligência artificial no jornalismo vai, de certa maneira, modificar padrões dentro da esfera da imprensa, até uma questão de sobrevivência profissional mesmo. O jornalista ele vai ficar sem espaço? Eu acho que não. Eu acho que vai modificar os processos, né? E nós jornalistas já nos acostumamos com mudança de processos. Eu comecei no jornalismo, no jornal impresso, que a gente fechava o jornal à meia-noite, ficava esperando o dia seguinte para ver o produto publicado, e agora a gente descobre a informação e já publica. Né? Assim, então os processos mudaram muito e eu não me incomodo com as mudanças dos processos. Eu acho isso legal, assim, ainda mais quando é para facilitar a vida da gente. Eu estava entrevistando um xará seu, né, o Márcio Pereira, que é subsecretário de Tecnologia da Informação do Estado, e ele falando sobre a nova lei que foi aprovada em Goiás para regulamentação da IA, e ele disse que uma das coisas que eles querem fazer é capacitar as pessoas, para as pessoas saberem usar os prompts, né, que são os questionários, a formulação que você dá na inteligência artificial para ela te responder.
E aí ainda brinquei com ele, falei, olha, é muito mais fácil aprender a fazer prompt, porque é uma pergunta bem feita, do que foi lá nos anos, final dos anos 80, início dos 90, e você, Márcio, saberá, e a Fernanda talvez também saiba do que eu estou falando, foi quando a gente teve que aprender a usar o Windows, né? O Windows foi uma ferramenta nova e que mudou completamente o mundo, o jornalismo, inclusive. Eu acho que a IA vai mudar. Até onde a IA vai? Eu estava lendo um artigo essa semana na Folha de São Paulo, de um neurologista, ele dizendo, olha, o ser humano tem algo que a IA não vai ter, que é sensação, né? Essa coisa do sensorial. A gente percebe, a sensibilidade sente, da notícia. sensibilidade de tudo na vida da gente. Né? Então, a gente se municia também dessa parte, né, dos sentidos, das sensações, na vida, tudo que a gente constrói. Sei lá, é o feeling, alguma coisa que a gente tem. Isso, por enquanto, a IA não tem. Eu gosto da IA, eu fico feliz que essas ferramentas surjam, mas eu tenho algo que a IA não tem, que é a minha experiência, que são as minhas fontes, né? Inclusive, eu uso a IA com muita parcimônia. Eu não coloco lá na IA, eu não dou as informações que eu tenho para a IA escrever um texto para mim, né? Porque eu vou dividir as minhas informações. Se eu vier aqui e fizer uma entrevista exclusiva com você, Márcio, e você me revelar informações importantíssimas, eu não vou pedir a IA para gravar a sua entrevista. Porque ela é fofoqueira. Porque ela assume para ela e passa para frente, né? Então, assim, eu acho que... Mas a IA vai facilitar muito a minha vida como jornalista. Agora, aqueles profissionais que não têm nada a acrescentar além desses processos, esse sim vai perder. Mas aí é tudo, né? Eu acho que todo profissional, quando eu entrei na redação do Jornal Popular, nos anos final dos 80, início dos 90, tinha um técnico de máquinas de escrever. Por quê? Porque lá na redação do Popular tinha 100 máquinas de jornalistas trabalhando. Quer dizer, se esse profissional não se adaptou e não aprendeu a trabalhar com hardware, a consertar hardware, com certeza ele saiu do mercado. Né? Então, é assim com muitas profissões. Até o barulho da redação era diferente, né? O tec-tec das máquinas, né? Olha só como mudou. Que interessante, né? A gente está diante de uma pessoa que vem acompanhando todas essas mudanças aí, história do jornalismo. E isso que você disse é tão importante, é falar dessa parte sensorial que a IA não tem, porque a matéria que carrega os nossos sentidos, ela é tão mais rica, né? Olha, é curioso isso, né? Às vezes eu fico a semana toda apurando, às vezes não, toda semana. Eu passo a semana apurando informação, entro na CBN Goiânia 2 vezes por dia. Agora estou entrando 2 vezes por semana no Bom Dia. Quando chega na sexta de manhã, eu penso assim, o que eu vou escrever no meu artigo amanhã no Jornal Popular, se eu já falei dessas notícias a semana toda? E aí eu começo a refletir sobre aquelas informações do dia. E aí eu tenho um insight. Isso aqui não foi falado, isso aqui não foi percebido. Então tem essa reflexão que sou eu que acrescento. Claro, se a Fernanda fosse escrever lá no jornal, ela teria a percepção dela. Então, eu acho que a gente acrescenta, isso, né? A IA pode fazer isso? Pode. Vamos chegar numa época que ela vai ter muito mais informações do que nós humanos somos capazes de fornecer. Mas eu acho que cada um de nós, a IA inclusive, vai poder ter fazer essa leitura de acontecimentos e dar uma interpretação sobre eles. E eu acho que cada um de nós vai poder dar essa contribuição. Fernanda, só tirar uma curiosidade aqui, nem sei se você vai querer responder.
Você comentou que chega o final de semana, vai refletir sobre o que escrever, e você sempre teve uma escrita muito aguerrida, né? Você sempre se posicionou de maneira muito clara sobre os assuntos mais diversos. Qual foi a maior confusão que você já entrou? Qual foi aquele artigo seu que gerou maior repercussão, que gerou maior embate? Olha, teve na época que o governador era Marconi Perillo, teve alguns com Iris Rezende, teve alguns agora com Ronaldo Caiado. E são muitos, assim, não daria para citar um ou outro, mas eu me lembro de uma vez que um governador ficou muito irritado porque eu disse que o que ele estava dizendo não ia acontecer, que aquilo era promessa e que promessa não é acontecimento, né? E com a clareza que eu estou falando aqui para vocês. E ele ficou muito irritado. Teve um outro momento que foi muito difícil na carreira, na minha carreira, acho que foi um dos momentos mais complicados, que foi quando o Jornal Popular publicou uma série de reportagens a respeito de execução, né, entre policiais militares. Então, aquele foi um momento muito pesado. A gente fez uma série de reportagens de pessoas que tinham desaparecido depois de serem vistas pela última vez junto com um carro ou policiais militares. E aí na época a gente descobriu 23 pessoas. E durante a ditadura militar, em Goiás, desapareceram 15 pessoas que até hoje não se sabe onde elas estão. E a gente fez uma manchete, e aí tinha uma equipe muito boa no Jornal Popular, na área de criação, era um time muito bom. A gente colocou na capa do jornal assim, só o espaço de colocar a foto, foto de documento, 3x4, com alguns tinha a imagem da pessoa, outros não tinha. Aquele que não tinha, a gente colocou o frame, só o frame em branco, sem a foto, né? Só a moldura da foto. E a gente botou um título, algo como Os Desaparecidos da Democracia. 15 pessoas desapareceram durante o regime militar e 23 pessoas desapareceram depois de serem vistas pela última vez. Isso até hoje me toca muito, porque foi uma capa muito forte, muito forte. Isso provocou uma comoção e o jornal impresso tinha essa qualidade que nós perdemos no jornalismo, que é a falta do design. O design tem um efeito muito grande. Então, uma capa, na época do jornalismo impresso, tinha muita relevância. A capa da Veja, a capa da Isto É, a capa da Folha, a capa do Jornal Popular. A semana inteira repercutia. Parava na banca para ver as capas. Fulano é capa de revista. Isso, fulano é capa de revista. Então, essa capa do jornal foi uma capa muito forte. Isso provocou muita repercussão, muito barulho. E deu um susto, assim, né, na gente. Isso me fez me lembrar da expectativa que a gente tinha para a capa da Veja. Era enorme mesmo. A internet roubou um pouco disso, né? Porque não tem capas mais tão impactantes. Não. Parece que tudo já foi visto, já foi falado. Não, assim, aí a gente ficou na dependência só das palavras, né? E as palavras não dizem tudo. As palavras são incapazes. A arte, ela é um recurso fenomenal para o jornalismo. Fenomenal. Quantas capas maravilhosas a gente não viu. Então, essa foi uma capa muito, muito, que repercutiu demais. Tem outras capas. Lá na redação do Popular, a gente até fez na época, e está lá até hoje, assim, grandes capas do jornal que fizeram história. Então, eu acho que são esses momentos aí de chegar numa hora dessa, no fim do dia, e a gente criar a capa do dia seguinte. E aí, essas capas provocavam muito barulho no meio político, e aí, respondendo você, era um conjunto de ações, né? Não era só a clareza do texto, mas é também a forma de apresentar o texto. Você já foi ameaçada? Antes de responder, vamos falar da Solute.
Fernanda, eu acompanho com muita apreensão alguns dos nossos associados que fazem certificado digital através de um e-mail que alguém mandou para ele falando que o certificado digital dele estava vencido. Alguns anos atrás, nós tínhamos o cheque e havia a expressão, fulano, eu não vou dar um cheque em branco. O que você está fazendo com o seu certificado digital, quando você faz em um local que não tem procedência, você está dando um cheque em branco. Você está passando seus dados, que inclusive podem ser usados comercialmente, para pessoas que você não sabe a procedência. Então, o ideal é fazer certificado digital onde tem procedência. E a nossa rede de associações comerciais é parceira da maior certificadora do Brasil, que inclusive com muito orgulho é goiana, que é a Solute. Então, na hora de fazer o seu certificado digital ou renovar, você tem que fazer na associação comercial, porque além da procedência, você também está ajudando o segmento, as entidades que te representam, que defendem seus interesses, a seguir o seu caminho. Então, seu trabalho já incomodou ao ponto de alguém querer cortar o seu pescoço fora? Já, eu acho que esse momento aí foi um dos momentos assim mais difíceis, tensos. Mas lá no comecinho da minha carreira, eu me lembro que eu fiz uma reportagem sobre explosão de bancas, né, que foi naquela época ainda no final da ditadura militar. Eu ainda estava na faculdade e eu fiz uma reportagem sobre explosão ou tentativas de explosão de banca de revista que tinha acontecido aqui. E falei dos interesses que estavam por trás daquilo e acho que eu fiquei meio paranoica, mas eu percebi que eu estava sendo seguida, que aquilo tinha chamado a atenção de pessoas que não tinham, né, boas intenções comigo. E depois, eu até agora recentemente, e também no movimento estudantil, né, eu tinha participado do movimento estudantil, mas recentemente eu fui acessar os documentos do SNI e eu estou lá citada no SNI, né? Mas, assim, eu acho que o que mais me incomodou foi essa coisa da polícia, porque acabou redundando numa operação da Polícia Federal e a gente descobriu informações, o jornal teve acesso na época às informações do inquérito, que tinha gravação, tinha áudio de policiais falando, né, e tinha um policial falando que eu mato, não sei, né, tinha uma frase assim, e aquela frase a gente colocou no jornal. E essa capa também foi uma capa muito rumorosa. Eu mato por satisfação, ou por prazer, assim. alguma coisa assim, né? A gente deu essa manchete. E aí, no dia seguinte, a Rotan, que é um batalhão da Polícia Militar, eles pegaram todas as viaturas deles, deram uma volta no prédio do Grupo Jaime Câmara, com as sirenes ligadas, num tom claramente intimidador. Isso foi, acho que é o fato mais, mais destacado, porque aí tem arma, aí tem poder, né? E isso é pesado. Outras pressões políticas eu já sofri demais, assim, eu e os veículos que eu trabalhei, né? Claro. Mas isso eu acho que a gente vai sobrevivendo. Eu acho que se você entra numa profissão, você não pode ter medo. As pessoas falam para mim assim, você é corajosa como jornalista. Eu falo, não sei se eu sou corajosa ou se eu sou ingênua, né? Fala, depois vê o que acontece. Você chegou a cobrir o Césio? Cobri. Foi a minha primeira grande experiência como jornalista. Foi o Césio. Eu era repórter da TV Brasil Central, aqui em Goiânia. E eu só não cobri o primeiro dia que eu tinha ido para Brasília, o dia que se descobriu que eu tinha ido para Brasília, porque o Henrique Santilo, que era o governador, iria a Brasília. Eu fui escalada para cobrir a visita dele a algum ministério, não me lembro exatamente onde, ele ia muito em ministério, falar com o presidente, a gente cobria. Aí foi quando descobriu. Mas no dia seguinte, até o Santilo voltou, não teve o evento, e eu fiquei sabendo que na época não tinha celular, a gente parava na estrada e ligava para receber instrução. Parei em Abadiânia já. Não, parei lá perto já onde é a Samambaia hoje, já, né, em Brasília, né? E liguei de um telefone público e me disseram, olha, o Santilo cancelou a agenda em Brasília porque teve um problema aqui em Goiânia e ele ficou, né, parece que tem um pessoal contaminado aí por alimentos, então ele ficou aqui para resolver o problema. Eu voltei, fui para casa, porque eu já tinha cumprido o meu dia.
E aí, à noite, eu vi na televisão a notícia, né, da suspeita de contaminação. No dia seguinte, eu já fui para o ginásio do Rio Vermelho, onde foram levadas as vítimas, e aí eu não me lembro o dia que eu parei essa cobertura do Césio. Acho que no dia que deixou de ser assunto diário e demorou muito para isso acontecer. Como é que tem sido a experiência na TV? Eu estou aprendendo, né? Eu trabalhei na TV nessa época, mas eu era repórter, início de carreira, e você vai lá, escreve um texto e o editor edita, então Quando eu vejo uma mulher dessa falando que está aprendendo, eu desisto da vida. O que sobra para mim? Mas eu acho que a gente tem que aprender tudo, né? Acho que o profissional, seja ele quem for, que acha que sabe tudo, o dia que ele acha que ele chega a essa conclusão é o dia que ele começa a ficar, acho que fora, né, do mundo real. Mas tem sido divertida a experiência, você tem gostado? Muito, porque eu gosto de aprender, eu sou dessas pessoas que gostam. Então é diferente, o veículo é muito imediato, a interação é instantânea, o jeito de falar, as palavras que eu uso, eu venho do texto escrito, que aí a pessoa, se ela não entendeu, ela pensa, ela pode até procurar o sentido da palavra. Ali não, você tem que falar a palavra certa. Eu estou achando muito, muito interessante e espero que daqui a um ano eu possa dizer para vocês que eu saberei mais do que eu sabia hoje. Vamos falar agora da Pignat, que é parceira nossa também. Fernanda, é um assunto que poucos dão a devida atenção, mas pode fazer um estrago em qualquer comércio. O seu CPF, o seu nome de registro, fica tranquilo que ninguém mexe. Agora, o seu nome empresarial, aí, meu amigo, não importa quanto tempo você tem de empresa. O que vale é o registro do seu nome empresarial. Então, nós temos inúmeros casos, às vezes o estabelecimento tem 10 anos, 15 anos, e de uma hora para outra empresa registra lá o seu nome e você é obrigado a trocar. Então, você não pode correr esse risco. Não é só a questão de um prejuízo financeiro, ter que trocar a fachada. É o nome empresarial que você levou anos para construir uma credibilidade. Márcio, como é que eu tenho acesso a uma empresa que seja idônea? Que a gente sabe também que nesse meio, infelizmente, o que não falta são pessoas que não têm uma boa conduta. Procura a Pignat. A Pignat tem anos de mercado atuando nesse ramo de marcas e patentes e é parceiro das nossas redes de associações comerciais. Você pode procurar qualquer uma das nossas entidades, eles vão passar o contato para você da Pignat, você vai fazer seu processo dentro de uma segurança para você não ter problema. Posso lançar mais uma polêmica aqui? Claro, vamos embora. Estamos aqui para isso. De novo, em cima das redes sociais, né, mais fontes de informação, e existe uma corrente muito forte que tenta carimbar na imprensa uma vertente esquerdista, né? Os jornalistas são todos pró-esquerda, né, dentro do aspecto político. Como que você também acompanha esses movimentos? A imprensa, eu posso falar que existe uma imprensa imparcial? Olha, eu gosto de falar que existe o bom jornalismo e o mau jornalismo. O jornalismo, quando ele é bem feito, você sabe que ali tem apuração, ali tem suor, ali tem dedicação. Tem erro? Tem. Tem subjetividade? Tem. Né? Então, por quê? Porque a subjetividade é inerente a nós. Nós tivemos essa conversa aqui. Se nós sairmos daqui, a hora que nós sairmos daqui, cada um de nós que estamos aqui, inclusive o pessoal da técnica, que está aqui no bastidor, vai contar uma história diferente sobre o que aconteceu aqui. É mentira? Não. Como cada um de nós enxergou aquilo que testemunhou. Então, essa subjetividade que é inerente ao ser humano, ela também faz parte do jornalismo. Então, quando eu vou cobrir um fato, eu posso ver naquele fato algo que uma outra pessoa não viu. Agora, o que é diferente é o jornalismo partidarizado. E aí é o mau jornalismo. Seja ele de esquerda, seja ele de direita. Eu me lembro que na época do governo, dos primeiros governos Lula, foi criado duas siglas, né, pejorativas a respeito da imprensa, que era o Partido da Imprensa Golpista, ambos era PIG, só que um significava Partido da Imprensa Golpista, que era para tratar dos jornalistas que noticiaram
todos aqueles eventos acontecidos na época do impeachment da ex-presidente Dilma, e o PIG como partido da imprensa governista, que tinha vindo da época que os governos petistas estimularam a mídia, aqueles blogs de jornalistas de esquerda. Eu nunca gostei daqueles blogs. Como jornalista, eu enxergava aqueles blogs não como um bom jornalismo, mas um jornalismo que está ali para provar a teoria que eles querem provar do jornalismo. Depois vem, a partir do impeachment, começaram a surgir os blogs de direita. Pelo mesmo motivo, eu não gosto desses blogs de direita. Eu evito, inclusive, ficar me municiando desse tipo de informação, porque ambos estão ali para fazer o jornalismo partidário. Eles não podem existir? Não, eles podem existir, eles devem existir. A democracia permite isso. Agora, não confunda isso com bom jornalismo. Isso, para mim, não é bom jornalismo. Okay. A influência do jornalismo e a responsabilidade que se carrega, por exemplo, nos rumos que os governos tomam, né? Vamos citar aqui em nível municipal, em âmbito municipal. No começo da gestão do Sandro Mabel, houve muitas críticas. Eu ouvi, inclusive, algumas vindas de você, em relação àquela postura de empresário, de patrão, de chegar no posto de saúde dando ordens aos funcionários como se fossem empregados das empresas dele, e aquele jeitão do prefeito TikToker também. E como essas críticas influenciaram numa mudança de rota. Ele já mudou completamente o jeito dele, né? Então, existe essa responsabilidade, o jornalismo carrega isso também. Eu acho que a gente tem que... a gente fica, nós como jornalistas, a gente fica olhando aquilo que as pessoas fazem de errado, né? Eu brinco, quem dizia isso era o Milor. Ele falava que jornalismo não é armazém de secos e molhados, quer dizer, não é um lugar para você vender as coisas, né? Vender imagem das pessoas, fazer marketing para as pessoas. E aí o jornalismo ele tem essa característica de ficar observando aquilo que os nossos representantes não estão fazendo de melhor. E a gente acaba focando nessas coisas. E eu acho até que é bom para os governantes, né, que sabem ler essas críticas como contribuição. Elas são ruins quando elas vêm de um jornalismo partidarizado. Porque aí não é uma crítica, digamos, independente. É uma perseguição. Né? É uma perseguição. Ou é uma oposição política, né? Eu acho que o jornalismo não faz oposição. O jornalismo tenta contar as coisas. E eu sempre fiz isso na minha carreira. Eu me lembro que no início do governo do Rogério Cruz, eu criei uma expressão, escrevi isso, que era que eu disse lá quando ele faz o acordo com a Câmara, depois que ele rompe com o MDB, que aí vem o Grupo de Brasília, que a gente noticia isso, eu disse, olha, o Rogério está fazendo um parlamentarismo municipal. Inventei essa expressão para dizer o seguinte, ele dividiu o poder com a Câmara. Esse foi o grande erro do Rogério Cruz, que hoje todo mundo percebe. Hoje parece que eu estou falando óbvio. Mas lá, quando aconteceu, e a gente falou, e a gente criticou, se ele tivesse percebido isso e tivesse tido, né, essa sabedoria política, talvez não tivesse terminado como terminou, com a Câmara exercendo o papel de executivo, e não é para isso, e aí dá tudo errado, né? Cileide, muito obrigada pela entrevista, viu? A gente conversaria aqui por mais algumas horas, com certeza. Olha, Fernanda, eu achei que ficar do lado de cá o tempo não passa, viu? Daí, ó, o tempo passa quando a gente fala, nossa, então, já pronto. Terminou. Já viu hoje eu já vi que ficar do lado de cá o tempo não passa. A gente até agora não passou. Obrigada, viu? Volte mais vezes. Obrigada, Márcia. Obrigada, Fernanda. Obrigada a Facieg, né, por esse momento. Espero ter contribuído aí com todos vocês. Com certeza. Vamos nessa, Márcio? Queria conversar mais aqui. A prosa tá boa, viu? Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Obrigada a vocês que nos ouviram pelas rádios parceiras. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.